Nossa imensa gratidão a cada um de vocês. É sempre um grande prazer ver todos vocês por aqui nessa live de hoje. A gente aqui em Curitiba está um frio do caramba, mas está muito bom. Vamos esquentar com essa live de hoje, que vai ser sensacional, com a presença mais do que ilustre aqui do Marcelo Takahashi, que é um grande amigo, um grande parceiro, pai profissional de um monte de gente aí, né, que teve com a gente, inclusive, né, demonstrando aqui todo o carinho que tem pelo Takahashi-san. Então, a nossa imensa gratidão para o Takahashi, que está sempre, né, atendendo as nossas solicitações, sempre que a gente pede para fazer uma live junto aí, ele está sempre disposto, sempre vem aqui, comparece e apoiando a gente no nosso propósito, né, ajudando a gente aqui a desenvolver o nosso trabalho da melhor maneira possível. Então, a nossa imensa gratidão, Takahashi-san, por gentileza, se apresenta para o pessoal aí as suas considerações iniciais. Por gentileza, vai lá. Bom, vamos lá. Mais uma vez aqui, obrigado, né, pelo convite, por estar aqui com vocês, podendo passar um pouquinho aí da minha experiência, não só profissional, mas também de vida. E se isso, de alguma forma, puder contribuir para todos que estão aqui nessa sexta-feira gelada, pelo menos no sul e sudeste aqui, né? Eu fico muito feliz. Vamos lá. Com certeza, vamos lá. Gratidão, Takahashi-san. Vai lá, Yoshida. Gratidão, Takahashi-san. Gratidão a todos que estão aqui na live. A experiência acumulada, né? Takahashi-san, Yoshida, Bergomoni, deve chegar perto de 100 anos, né? Comenta essas coisas. Bom, com certeza, Takahashi-san tem um nível excelente, né? E eu, com 18 anos de Toyota, quando vamos fazer a atividade da Brasa, né, da Associação de Fornecedores, me dei conta que precisava aprender muito mais. Então, gratidão por me inspirar, né, a aprender mais, né? E vamos aproveitar bem essa noite para compartilhar essa experiência que nós vivemos, né, Takahashi-san? Gratidão. Isso aí. Gratidão. Então, para quem não me conhece, eu sou o André Borgomoni, né? Eu trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores. E eu sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, PNL, e isso me trouxe uma satisfação muito grande, enorme, e principalmente a felicidade de reencontrar o Yoshida aqui depois de 12 anos que a gente não se via, e junto a gente está construindo linha emocional. Que história é essa de misturar parte técnica com parte emocional, exatas com humanas? Bom, na nossa experiência aí a gente percebe que na implementação do Lean, infelizmente, quando existe algum problema de implementação, não é por culpa das ferramentas, e sim porque as pessoas foram simplesmente ignoradas, simplesmente colocadas de lado no processo. E põe a ferramenta fria, impõe aquilo lá, as pessoas são obrigadas a implementar aquilo e sem que elas sejam levadas em consideração. E as pessoas têm os seus anseios, têm as suas necessidades, têm as suas emoções, almejam galgar outros postos, e isso a gente tem que levar em consideração, sim, isso tem que estar tudo dentro do pacote para a gente poder ter uma implementação muito mais assertiva. Então, misturando essa parte de inteligência emocional junto com a parte técnica, a gente entendeu que faz uma base muito sólida, e aí sim as empresas vão poder dar verdadeiros saltos de melhoria de eficiência e de produtividade, porque com essa base sólida, a melhoria que é feita, a gente tem certeza que não vai voltar na situação anterior, justamente porque tem uma base onde se apoia essa melhoria, onde a gente consegue fazer a base realmente, a estrutura dessa melhoria para que ela não seja temporária e sim permanente. Tá certo? Então, eu vou dividir aqui a tela com vocês para a gente falar do nosso tema de hoje, sempre rapidinho, né? O gestor autêntico usa os segredos da gestão com foco nas pessoas, recebendo aqui o Marcelo Takahashi, um grande orgulho aqui, que trabalha hoje na Vale, trabalhou com a gente na Toyota um tempão, né, que está lá no desenvolvimento, é um advisor, né, o Business Management System Advisor. Né? Então, aqui hoje nós somos a Winners Alliance, né, que é a junção da Kaikaku Pro com a Aquila Transformação Humana. A Kaikaku, que é a empresa de transformação mais focada na parte de consultoria e treinamentos, e a Aquila Transformação Humana focada na parte humana, né, na parte das pessoas, e isso a gente fez essa mistura para juntar e fazer essas transformações de maneira conjunta. Transformação como essa que eu fiz primeiro em mim, aí, né, eliminando mais de 35 quilos, aí, deixando isso para trás, e principalmente essa foi uma mudança de cabeça, de mindset, e isso faz toda a diferença, porque eu tenho a certeza que não vai
voltar atrás, né? E depois disso, ajudei uma série de pessoas também a fazer as transformações nelas, inclusive com o Yoshida, né? Que era uma pessoa muito tímida, não fazia... Fala aí, Yoshida. E a lógica é, nós temos um potencial e através de crenças limitantes, nós vamos nos limitando e não deixando o nosso crescimento acontecer no máximo que a gente pode, né? Então, eu carregava, na verdade, toneladas de crenças limitantes, ou seja, quando você tem uma crença limitante, uma determinada área que você poderia estar explorando, aprendendo e se desenvolvendo, você deixa de fazer porque você acha que não tem capacidade ou que já sabe, né? Limitante é achar que sabe, né, também, né? Ou ter medo de aprender ou achar que não precisa. Então, é um monte de coisa que pode te atrapalhar bastante, né? Então, gratidão, né, Borgo, porque quando você fez a pergunta, você tem um propósito muito interessante, como é que está o compromisso com ele? Engoli seco, falei, nossa, tem que me livrar das crenças limitantes, vamos lá. É isso aí, vamos lá. Estamos juntos. Aqui algumas empresas que já foram impactadas, né, como a Grupo Fiat, Bosch, Unilever, Votorantim Cimentos, e as últimas duas, né, a Largo Resources. A Largo é uma empresa canadense multinacional que está focada lá em extração, né, em extração de metais para baterias, tanto automotiva quanto celulares, né? Estão focados lá no norte do país. E a Itaú, que não precisa, né, grandes apresentações, eles têm uma área de melhoria contínua fantástica. A gente fez um treinamento com eles que está dando excelente resultado. Então, aqui no nosso tema de hoje, né, quando o gestor não é seguido pela equipe, né, e não existe um ambiente de confiança, isso que é o grande ponto, né, entre os membros, né, os membros não confiam nos outros, e isso é realmente um grande problema, né, e isso pede uma transformação. E como que a gente começa a fazer essa transformação? Né? Com a comunicação não violenta, criando um ambiente onde é possível errar sem ser punido. Isso que é a grande diferencial, né? Onde o líder vai bancar a tentativa de acerto. Isso não significa estar muito longe do líder ficar passando a mão na cabeça de todo mundo e está tudo certo. Não é isso, mas ele banca a possibilidade aonde existir erro, ele está bancando porque ele está solicitando essa tentativa, né, de alternativa, de coisas novas, isso que é importantíssimo. E depois demonstrar o quanto cada membro importa para o todo, né? Isso é a regra do pertencimento, onde todos pertencem ao grupo, né? Porque, como a gente sabe, né, o quebra-cabeça só fica completo com todos, né, com todas as peças. Então, aí que a gente está entendendo a parte do pertencimento, a equipe inteira unida, num foco só. E depois exemplificar, convencer cada um do quanto a atividade é importante para o indivíduo, para a pessoa. A atividade que ele exerce tem que ser importante para ele tem que sentir valor naquela atividade. Porque assim fica muito mais tranquilo, porque não tem aquele negócio de só vai estar fazendo quando eu estou mandando e olhando. Né? E não tem, o líder pode sair, pode se ausentar, que a atividade vai continuar da mesma maneira, porque existe um propósito, existe algo mais importante, mais elevado para aquela atividade ser feita. Né? E depois na parte técnica, né? A parte técnica também é importante, onde se padroniza e treina bastante, né? Onde a gente fala lá do dojo, que é o centro de treinamento. Assim garantimos as habilidades requeridas para cada membro, fortalecendo a equipe como um todo. E aí sim, com foco nas pessoas, o ambiente, né, favorável a isso, pertencimento, propósito e técnicas, transforma a empresa numa empresa vencedora. E aí, mais uma vez, eu pergunto para todos vocês por aqui, se isso que a gente apresentou faz sentido para vocês, quais são todas as perguntas que vocês têm para essa live, vocês coloquem aqui no chat para a gente. E eu já vou lembrando que amanhã a gente tem o nosso workshop Gestão em Linha Emocional. Ainda tem algumas vagas, né? É um workshop totalmente gratuito e você ainda tem direito a um certificado de participação, mas para isso precisa fazer a inscrição. O link está aqui para vocês, né? E aí faz lá a inscrição, é muito simples, nome, e-mail, telefone, está inscrito. Amanhã a gente vai estar junto das 9 da manhã às 18 horas, fazendo junto com vocês 4 dinâmicas, né? Vão ser 2 essencialmente emocionais, mas 2 técnicas misturando a parte emocional, para vocês terem uma amostra e um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo, tá certo? Então não perde mais tempo,
clica lá e a gente vai estar junto, tá certo? Gratidão, Yoshida. Vai lá. Gratidão pela introdução, Borgomoni. Gratidão, Takahashi-san, pela presença, por apoiar o nosso propósito. Gratidão a todos que estão assistindo a live hoje. Bom, Takahashi-san, na nossa vida, a gente, primeiro como indivíduo, né? Eu tenho que ser vencedor, busco ser vencedor. Então, para ser vencedor, eu tenho que ter um mindset forte, tenho que saber as técnicas ou a sistemática de trabalho, né? E tem que saber a organização, ou seja, e também estar bem treinado, né? Numa figura que eu chamo de figura do atleta de alta competitividade. Quer ganhar a luta, sabe as técnicas para ganhar a luta, a teoria, né? A sistemática, e está com o corpo, né? Exercitou, está com o corpo preparado, tem uma estratégia de luta. Então, primeiro, como indivíduo, a gente tem que desenvolver isso. Falar é fácil, não é fácil. E também como time, né? O time todo tem que funcionar. Então, como dizer assim, que um propósito como empresa, como time, é atender o cliente final, né? Porém, para atender isso, tem que atender vários clientes internos e outras áreas, tem que se comunicar bem e ainda cada um se desenvolver e aproveitar a potencial das pessoas. É uma coisa assim que parece que começa a ficar multidimensional. Vamos tentar estratificar e conversar com o pessoal sobre isso, né, Takahisa? Às vezes a gente recebe algumas missões, a empresa tem algumas coisas grandes para fazer, a gente acaba recebendo informação via imprensa, porque internamente o pessoal não comunicou, ou não tem a estrutura adequada para aquilo que se propõe a fazer acontecer, né? Então, como é que a gente vive esse processo de ter uma necessidade de atender cliente, atender projeto, né? E como é que a gente vai construindo um ambiente onde todo mundo queira fazer e ainda, enquanto aprendendo, pode errar e pode ir se desafiando todo dia e crescendo, né? Uma situação que, às vezes, a gente acha que a diretoria, a presidente tem que trazer tudo claro, mastigadinho, é só mandar o que a gente faz. Não é bem assim, né, Takahashi-san? Tem que ser top-down e bottom-up, né, essa comunicação e alinhar bem, né, através da comunicação que o Borgomoni falou, né? Então, acho que é por aqui, né? Vamos desenvolver o assunto, então, Takahashi-san? Gratidão. Vamos lá. Eu vou ser bastante sincero com vocês que esse tema é um tema complexo, né? Principalmente porque quando a gente fala de gente, cada indivíduo, cada pessoa, né, tem uma personalidade, um perfil, uma cultura, um aprendizado, um viés diferente, né? Então não é tão fácil abordar sobre esse assunto. E Mas assim, né, a própria percepção da pessoa do que ele realmente ele é. Às vezes ele é muito e acha que é pouco, às vezes ele é pouco e acha que é muito. Até isso já é um fator complicador também, né? Exatamente. Mas assim, o que eu, com esse passar dos anos aí, de mais de 25 anos de profissão, eu tenho aprendido e tenho reforçado muito isso, é que seja uma empresa, né, seja o corpo humano, a menor parcela, a menor célula é o indivíduo. Cada empregado é a menor porção, né, de uma empresa, de uma companhia, da mesma forma que no corpo humano cada célula faz... Cada célula tem a sua função e a sua parte, não é isso? Exatamente. Então acho que a gente tem que partir desse princípio de que cada indivíduo ele não está ali por acaso, ele tem um porquê de estar ali, né? Tem a sua função, tem o seu papel, tem a sua responsabilidade. E principalmente para o gestor, líder, chefe, o nome que quiser dar, né, para essa função, porque para mim, na verdade, isso é até uma função. Essa pessoa precisa dar essa... Como é que eu posso falar? Clarear isso, né? Para cada uma das pessoas e valorizar e dar importância a essa questão. Né? Eu acho que hoje, nesse mundo maluco que a gente está vivendo, onde a gente é cobrado por resultado, a gente está esquecendo cada vez mais de que está lidando ainda e continua lidando com gente, né?
Exatamente. E aí, de novo, isso eu já falei em várias lives que a gente tem participado, né, com vocês, nessa questão desse ponto que vocês estão trazendo a respeito da emoção das pessoas, né, e não só a parte técnica. E um exemplo, né, Takahisa-san, eu sou uma célula lá no corpo e eu tenho que, minha função é absorver oxigênio e transportar para outro lugar. Sim, é a função simples, mas se eu não fizer isso, né, o corpo morre, né? E só que às vezes a gente acha que fazer isso é muito pouco, né? E fica se martirizando, né? Ou a empresa fica buscando só super-homem que tem super função, não sei o quê, né? É um perigo quando começa a bagunçar esse tipo de relação, né? O pequeno é importante e o pessoal começa a achar que só as coisas grandes são importantes, né? Pegando o gancho aí do que você está comentando, né? Assim, antes do corpo morrer, na verdade, as outras células ajudam aquela célula com dificuldade ou mais fraca a se levantar, né? Joia, então, acho que esse é um outro ponto importante, do tipo, tem a questão do indivíduo, mas, de novo, é um time, é uma equipe, né? E aí todos se ajudam. O outro ponto também que é interessante, pegando essa comparação relacionada ao corpo humano, aquela célula que se desenvolve sozinha, super poderosa, você está falando, isso gera câncer, também mata. Também mata o organismo, né? Marca o corpo. Né? Então, por isso que a gente fala que eu não preciso ter super-herói, mas eu preciso ter um corpo, né? Ou seja, as pessoas, células unidas, né? Com harmonia. Né? Isso. Né? Então não é diferente. Acho que esse é o ponto de partida aí de tudo isso, desse bate-papo, né? Todo mundo tem que ter um nível bom, não precisa ser super-herói, mas bem coordenado vale mais do que o sniper ou o super-herói, né? Exatamente. E o outro ponto também que a gente aprende aí, pegando sempre referência como um corpo humano, é o próprio aprendizado, né? Exercício, né? Não né, essa questão do exercício, mas o corpo. Por que a gente está tomando vacina, né? Para o corpo ter o aprendizado que tem um vírus aí, uma situação, né? Que o corpo hoje desconhece, né? A ciência desenvolve esse anticorpo, não é isso? Exatamente. Injeta no ser humano, ele vai aprender com aquilo para se reforçar, não é isso? E falando em linguagem japonesa, tem a palavra kikikan, né? Kikikan é senso de crise, né? Então, eu posso ser atacado por algum inimigo, né? Por exemplo, um vírus, e né, receber a vacinação me desenvolver antes desse vírus me atacar, né? Exatamente o pensamento do Kikikan, né? E aí, para quem realmente, né, e aí vocês dois também sabem disso, e por isso que a tradução é lean, é enxuto, né, e para quem é de fora, isso às vezes não deixa de ser uma verdade, que lá na Toyota a gente espremia pano seco para sair água, não é assim que falava? Exatamente. Né? Quando acha que já não tem mais, você espreme que ainda sai. Mais um pouquinho, tem uma gota lá. Pois é. Então, em que sentido que eu estou falando isso, né? No sentido de fazer essa provocação de senso de urgência, né? De crise constante, né? Crise no sentido benéfico da coisa. Estar preparado para enfrentar a crise, né? Exatamente, para desenvolver, capacitar as pessoas, né? A se superar. Não é isso que a gente fazia? Então, não é diferente. Então, o que eu estranho muito na maioria das empresas é que o cara ele acha que o certo, ou não sei se a palavra correta é essa, né? Mas tá na zona de conforto. Quando você está na zona de conforto, você não cresce, você não progride, você não melhora, né? Não busca uma ideia criativa, não se desafia. Vocês sabem disso, assim, a gente tem uma área lá de, sei lá, 20 metros quadrados. Aí chega lá o bendito do japonês lá da Toyota, o japonês falando de japonês é bom, né? Mas, enfim,
Chega o cara lá da matriz, lá falando assim, ó, você tem 20, eu quero que você faça em 10. Quero ver o que você vai conseguir fazer. Ele te provoca nesse sentido, né? O que a gente vê na maioria das empresas, falando assim, ó, eu tenho 20 e preciso de mais 10, porque se eu não tiver 30, eu não consigo. Pô, bicho, não está sendo provocado, não está se provocando, né? Não está gerando aprendizado nenhum. E falando nisso, até eu, dos eventos da carreira, eu fui pedir headcount, né? Pedir equipe, né? Ampliação de equipe. A primeira coisa que o Tati Banassal, nosso diretor, perguntou é: bom, você vai fazer Kaizen primeiro e depois pedir a equipe, ou você só está pedindo a equipe e não vai fazer Kaizen nenhum? Já levei uma cachetada direto. E aí, essa questão, né, de focar nas pessoas, eu acho que o princípio número um parte dessa questão de que a gente acredita, né, isso é uma verdade, que o ser humano, as pessoas são capazes e competentes, né, de que quando desafiadas, né, elas vão conseguir superar aquele desafio. Agora, de novo, né? Por isso que entra a questão da inversão da pirâmide, que a gente fala muito, que é no sentido de que não adianta só você dar um desafio, uma meta ou cobrar algo, se você não dar condições, dar o recurso. Se né? vira, né? O famoso se vira, né? Pois é. Então, não é bem assim, né? Aí é a anticomunicação, né? O antitrabalho do gestor. O gestor, né, tem que criar as condições para a equipe poder desenvolver o máximo potencial dela. Então, ele é o técnico, é o estrategista que monta a melhor equipe e tira o máximo de potencial. E o potencial não é só o desenvolvimento individual de cada um, é equipamento, é espaço, filosofia de trabalho, sistemática de trabalho. Tem vários aspectos para melhorar, né, Takahisa? E pegando, né, também o gancho que a gente acabou de passar, que é relacionado às Olimpíadas, por exemplo, pô, esses caras que, independente de terem sido medalhistas ou não, esses caras que chegaram lá para representar o país, a nação, né? São heróis. Pô, assim, o quanto eles se autodesafiam, se desafiam, né? Você viu aquele cara lá que é do peso, Arremesso lá de peso. da bolinha lá? Sim, fantástico, Arremesso né? de peso. Sem condição Você viu a condição nenhuma. que... Pois é, cara. Sim. Um negócio fantástico, um negócio daquele, né? Persistência, abnegação, não desiste. Se o cara consegue uma medalha ou não, isso é parte do processo. Né? Acho que o fato dele estar lá representando o nosso país, passando por todos esses perrengues que ele passou, pô, é fantástico um negócio desse. Com certeza. Tem que ser inspiração para todo mundo, não, só tirou, não ganhou nenhuma medalhinha. E no final ele foi o quarto melhor cara do mundo, treinando num terreno baldio, de qualquer jeito, sem condição nenhuma. Sem técnico. Fazendo vaquinha, sem técnico, fazendo vaquinha para se sustentar. Então, assim, existe um entendimento errado dessa questão do sucesso, né? De que sucesso é financeiro, sucesso é ter a medalha, sucesso é isso, aquilo. O cargo. Sucesso é você com você mesmo, em cima daquele que você se auto-declarou como eu quero chegar em determinado lugar, em determinada condição, né? E se você está fazendo progresso para chegar lá, eu acho que esse é o ponto bacana da história toda, né? Exatamente. O fazer a função de transmitir, né, ou levar aquele oxigênio para outra célula, né, já é, se você se propôs a isso e cumprir, já é uma realização, né? Exato. E outro ponto que eu aprendi na Toyota, eu acho que também já cheguei a comentar em alguma live anterior, né? Até acho que uma brincadeira inicial que eu fiz com o José Newton ou com o Bross, eu não lembro se foi o Newton, mas enfim, essa questão do sonho, né? A gente individualmente tem os seus sonhos, não é isso? Exatamente. A partir do momento que a gente entra numa empresa,
A gente tem o sonho também profissional, então tem o particular, né, o pessoal, tem o profissional. E aí acho que a grande sacada da empresa, e acho que isso também a gente, né, como gestor, como líder, precisa entender, é como ajudar as pessoas, as equipes, a realizarem esse sonho, seja ele profissional, seja ele particular. Acho que esse é o ponto bacana. Porque, na boa, bicho, o cara ir trabalhar não tem graça, não. O cara tá mentindo quando fala, adoro trabalhar, eu vou para trabalhar, vai nada, cara. Você vai porque você precisa ganhar dinheiro para as Precisa, contas que você tem em casa. Simples é, assim. porque a parte básica, né, fundamental, eu tenho que ter dignidade, tenho que levar leite e pão para casa, né? Depois que É, começa o que eu gosto de fazer, o que o mundo precisa, né, usar as minhas habilidades. Então eu tenho que me esforçar para conseguir fazer as 4 coisas, né? E a gente chama de Ikigai, né? Que é atingir a plenitude de vida fazendo isso. Mas não é fácil, né? Começa por primeiro ter a dignidade, né? exatamente isso, né? Então, acho que tem muita, como é que se fala? Muita Glamorização, ilusão. Isso, em cima glamorização, disso né? tudo. Vamos pôr o pé no chão, né? E falar o que é real. Não, preciso trabalhar porque eu preciso pagar a conta, né? Tem uma série de obrigações para cumprir. Tá, não faço o que eu gosto, mas eu posso gostar do que eu faço. É diferente, certo? Sim, Se eu sim. pudesse fazer o que eu gosto, eu não estava morando em São Paulo, não estava trabalhando, estava fazendo, tava morando na beira da praia lá. Eu tive até a oportunidade disso, mas não conseguia ficar o dia inteiro na praia, porque precisava trabalhar, então não dava na mesma, né? Mas assim, pô, já que você tem que trabalhar para pagar as contas, então aprende a gostar do que faz, cara. Porque quando você aprender a gostar do que faz, fazer aquilo com prazer, tenho certeza que o resultado passa a ser consequência. E até falando de novo de Olimpíada, né? O Ítalo, né? O surfista. Ele gosta, adora surfar, mas como profissional, primeiro ele cumpriu o papel dele como atleta profissional, ganhou a medalha, e depois, só porque ele ganhou a medalha, que voltou para casa para curtir a onda. Pra surfar à Olha, vontade. olha só o exemplo, o quanto que tem de mensagem, né? No que ele fez Isso ali, mesmo. né? Isso mesmo. Isso aí, é isso aí. E aí, o outro ponto, né, que eu tenho questionado muito ultimamente, principalmente essa questão da gente parar de jogar responsabilidade para o outro, para a empresa, para a situação, e trazer cada vez mais a responsabilidade para si. Eu sei que não é fácil, né? Sim, sim. Mas quando você olha para dentro e traz a responsabilidade para si, no sentido de que, pô, eu deixei de me preparar, né? Não Exato. entendi o cenário, não estou fazendo aquilo que realmente Fui, né? às vezes eu Precisa fui ser feito. arrogante, né? Que Assim, seja, né? né? É isso tudo que você está falando. Aí sim, as coisas vão começar a dar certo. Quando você Uhum. fica falando assim, pô, a empresa é isso, meu chefe é aquilo, Ah, o ambiente é colar, não sei o que lá, bicho. a empresa não tem plano de carreira, né? Fica só a choradeira, né? Isso ele falava. Isso ele falava. Bom, Isso ele falava, não. Ah, aí Mas o pessoal, ponto. pessoal, as coisas que eu falo porque eu Eu fiz, já- né? Então, hoje eu falo, não faça porque é perda de tempo. Aprendi. Você já bom, perdeu muito tempo com isso. Mas o ponto principal disso tudo, Takahashi-san, é que na hora que a gente chama a responsabilidade para a gente, a ação de mudar é nossa também. Na hora que a gente aponta pronto, o dedo e fala, o problema é da crise, do Bolsonaro, é de não sei dá lá para fazer quem, nada. quem resolve são eles. E a gente gosta muito de falar isso, infelizmente, né, de uma maneira equivocada, porque a gente exime a nossa responsabilidade. A gente joga a responsabilidade para o lado de lá. É tudo E aí culpa eu dos não preciso outros. fazer nada. Lógico, é tudo culpa dos outros. Eu não preciso fazer nada, eu estou certinho, não preciso fazer nada, o problema está lá, eles que resolvam. Só que isso não transforma, né? Isso não faz a gente mudar, isso não faz a gente sair da zona de conforto, isso mantém a gente na nossa mesmice, que é a pior coisa que pode acontecer. Ser o mediano sempre, né? Ser aquela mais ou menos, ser morno, eternamente morninho.
né? Nunca Isso. quente. E você falou agora há pouco, né, Takahata-san, de você faz um trabalho e você começa a aprender a gostar dele, né? Por exemplo, eu fazia um determinado trabalho que eu achava que era uma desgraça, não me dava prazer nenhum. O dia que eu descobri o significado do que eu fazia, daí sim, né, a diferença era o homem da nuvem preta, que vivia reclamando e bufando, odia a odor, o que eu estou fazendo aqui? Para feliz da vida ia, né, ao ponto da minha esposa perguntar, você tem outra? Porque eu ia para a Argentina Estava feliz tão trabalhando. feliz, que ela falou, pô, até a minha mãe começou a falar e eu fiquei com medo. Eu falei, não, não tem outro, não tem outra, eu só estou indo trabalhar e feliz, só isso, né? Não, errado, eu só gosto do que eu Nosso tô compromisso fazendo. continua em pé, perfeito, não existe outra. Ah, era isso que eu precisava ouvir, mas qual que é a moral da história, né? A mesma coisa que eu fazia antes, né? Porque eu estava com as crenças limitantes, raciocínio errado, eu achava que era uma porcaria. Quando eu descobri que se eu faço o trabalho, eu estou ajudando a desenvolver pessoas, e isso aí gera progresso, e a empresa onde eu trabalhei tinha 100 pessoas, em 2 anos passou a ter 300 pessoas, por causa do sucesso do trabalho, né, e todo mundo tinha dignidade, né, pôde trazer mais pessoas para trabalhar na empresa. Quando você entende o significado disso, dá muito prazer, dá vontade de fazer muito mais, porque você está gerando uma espiral positiva de crescimento, progresso individual, de empresa, de país, né, que isso aí tem que começar a entender e vale todo tipo de sacrifício, né? E chega de reclamar, né? Gratidão por levantar o tema. Em outras palavras, conectou com o propósito, né? Tem um propósito do que está fazendo, não está trabalhando lá para passar um dia atrás do outro e receber o salário no final do mês, né? Está lá com um propósito de verdade, né? E aí torna tudo muito mais leve. Certo, Taka? É isso aí. Maravilha. Então, eu vou lembrando aqui que amanhã a gente tem o nosso workshop em gestão em linha emocional. É um workshop totalmente gratuito, você ainda tem direito a um certificado de participação, ainda tem algumas vagas, então, mas para isso precisa fazer a inscrição. Tem o link aí, tá para todo mundo aí no chat, clica lá, faz a inscrição rapidinho, nome, e-mail, telefone, está inscrito e amanhã a gente está das 9 da manhã às 18, fazendo com vocês 4 dinâmicas, 2 essencialmente emocionais, mas 2 técnicas, misturando a parte emocional, que é uma amostra aí, que é um gostinho do nosso treinamento completo. Então, não perde mais tempo, clica lá e a gente vai estar junto amanhã, tá certo? Vamos ler um pouquinho o chat aqui, senão o pessoal fica bravo. Vamos lá. Tem bastante hoje. Hoje tem. Gratidão pela participação aqui, pessoal. Vamos lá. O Conder começou aqui. Parabéns por trazerem o Takahashi nessa live. Tive o imenso prazer e a felicidade de conhecê-lo na Vale e ter o ensinamento dele na área onde atuei. Maravilha. É isso aí. Hoje tem um monte de fã do Takahashi, assim. Eu vou ler todos aqui. Vamos lá. Marcelo Costa, boa noite. Cheguei agora, tal. Marcelo Costa aqui, simplesmente respeito, liberdade, envolvimento a todos, as pessoas, o maior bem que a organização. Concordo plenamente, Marcelo, é isso aí. O maior bem que a empresa pode ter são as pessoas, são os funcionários ali comprometidos com o que tem que ser feito. Serginho Pansieri aqui, Takahashi, grande mestre. Serginho é parceiro. Parceiraço e nosso aluno, com o maior orgulho que a gente fala isso, o maior orgulho, teve nessa série de lives com a gente aqui, fazendo uma live que foi sensacional, feedback também extremamente positivo aí, né? E estamos juntos. A Daniela aqui falando que já está inscrita no workshop, gratidão, Luísa, confiança é o fato de sucesso, é o fator de sucesso, é isso aí. O Marcelo Costa aqui, sincronismo, que agora temos que levar em consideração as várias gerações que temos, né? Os babies, geração X, Y, geração Z, geração alfa, tem tudo isso aí, e isso, no final da conta, é a gente viver em harmonia, né, gente? É respeitar o outro, respeitar as outras gerações, as formas que cada um que cada um é, e tá tudo certo, né? Não importa se o cabelo está de um jeito ou de outro, nem cabelo eu não tenho, né? Se o cara pinta a unha, deixa de pintar, tanto faz, né? O ponto importante é como é que nós inspiramos as pessoas a se desenvolver. É isso. Né? Então, tem que saber fazer, perceber, né? Cada tipo de geração, cada tipo de característica tem que entender e conseguir, né, gerar a percepção na pessoa de que ela tem oportunidade de melhorar. Então,
Aí vale a pena falar sobre isso na segunda parte da live, né? Como fazer as pessoas perceberem o que elas precisam perceber. Isso é dificílimo também, mas é importantíssimo e excelente. O Paulo aqui colocando assim, como método dos nós, né? Onde a mecânica estática existe o equilíbrio das forças. Nós, pessoas, também somos responsáveis pelo equilíbrio dos esforços do trabalho. Sem dúvida, fantástico, excelente exemplo. O Carlos Eduardo aqui, boa noite. Qual seria a melhor forma de equilibrar as questões de trabalho, as cobranças e os cronogramas de entrega com as variações de desempenho humano? Vamos lá. Uma forma de equilibrar isso tudo é todo mundo entender a importância de cada função que ele faz para isso tudo, né? Porque as variações são importantes, e isso o líder, gestor, o chefe, né, quem está puxando a equipe, tem que conhecer muito bem a sua equipe, saber o famoso a pessoa certa no lugar certo. Essa é a principal função. Takahashi, se eu estiver errado aí, você me corrige. Mas principal função, eu conheço todo mundo da minha equipe, esse aqui vai ter uma função melhor, esse ali vai ter uma função melhor, até atingir o ideal. Depois a gente mistura tudo de novo, mas a gente colocar as pessoas certas no lugar certo é importantíssimo e ajuda demais nesse momento aí. E quando tem possibilidade, também colocar em posições onde ela pode desenvolver uma habilidade que vai ser importante pro desafio, claro. Numa outra etapa, numa outra fase, né, do crescimento dessa pessoa, né? Claro que isso não pode deixar as pessoas na zona de conforto, né? Estou aqui no meu facinho, tal, aqui eu toco a bola de lado legal, de jeito nenhum. Tem que ter o desafio. Agora eu só faço isso, não faço mais nada, né? Não pode acontecer isso. Dentro daquilo que a gente comentou também, né, de que não adianta ficar jogando a responsabilidade só para o outro. Sei que não é tão fácil, né, e simples assim, porque a função de um gestor, né, de um chefe ou de um líder é justamente ter essa visão, né, pensar de forma estratégica para gerar esse resultado. Mas o cara, né, a pessoa que mesmo não tendo essa função hierárquica dentro da empresa, ele consegue fazer isso também se ele quiser. Né, nesses 25 anos de profissão, eu conheço uns profissionais, né, inclusive tem muitos que eu trouxe para a Vale, inclusive, que trabalharam comigo, que não são chefes, não tem cargo hierárquico, mas a habilidade que esse cara tem de juntar, fazer isso que o André falou agora, de posicionar as pessoas, e se você acha que se você fizer isso, eu faço isso, a gente faz e o conjunto sai, né? Essa habilidade que a pessoa tem, que você consegue desenvolver, de novo, gera o resultado. E habilidade é uma coisa, cargo é outra, né? Não precisa ter patente para isso, né? Não precisa ter a marquinha. De novo, é exatamente isso. E aí, um cara desse, aí você vai falar assim, um cara desse tem sorte quando ganha mérito, ganha aumento, coisa e tal. Não é a habilidade que, seja ele uma habilidade natural que ele já tem, ou a percepção de que ele podia fazer a diferença nesse sentido e começou a agir dessa forma. Por que eu estou falando isso? Porque da mesma forma que deve ter aqui líder, gestor, né? Quem tem uma função hierárquica, mas também deve ter gente que não tem e fala assim, pô, mas e aí, como é que eu faço se eu não sou chefe, se eu não sou gestor, né? Não tenho patente. Na verdade, primeiro você tem que ser... bicho. Primeiro você tem que ter as habilidades, um dia você vai ter a patente. Agora, ter a patente sem ter habilidade é desastre certo, né? Mas, de novo, ter patente, o que é? Isso é sinônimo de ter sucesso? Não é, pô. Não necessariamente, de novo, né? Ponto, né? Você ter a patente e não ter habilidade, você pode se tornar um belo de um tampão que atrapalha a empresa e você não gera resultado e vai se frustrar e como é que você vai continuar crescendo? Frustrado, triste, etc. Aí eu vou pegar o exemplo do Grespão. Aliás, que o Grespão acho que está na live aqui, também está assistindo hoje aqui. Ele comentou ontem, né? Eu acho que o maior sucesso do gestor, do chefe, do líder, é
é o respeito da equipe por ele, né? É a admiração da equipe que tem por ele. A equipe dá o Dá o suporte para ele. suporte. É isso que é o mais importante. Né? Perfeito. Mas aí, de novo, né? Então tem que inverter esse negócio. Para o cara adquirir esse respeito, né? Esse apoio todo que vocês comentaram, na verdade, tem que partir dele, então, como líder, como gestor, de respeitar as pessoas, Claro. de dar esse suporte e fazer, entendeu? Isso aí é uma via de mão dupla. Mão dupla. Em ambos os sentidos. Em ambos os sentidos. Seja o cara gestor para a equipe, seja o cara liderado para o chefe dele. E para o lado também, né? O famoso confiança mútua, né? Então, independente de qual posição você está jogando, se é de chefe, gestor, se é de subordinado, a recíproca é a mesma. Se você fizer isso com o seu chefe, ele vai fazer isso com você. Se você não fizer isso com ele, vai inverter, cara. Começa a bater. Sabe o exemplo que eu dou? Você tem cachorro aí, Dudu? Ou André, você tem cachorrinho? Não tem. Não, já tive, mas não tem mais, não. Pois é. Mas se a gente bate no cachorro, ele não... É isso que eu ia falar. Chega para quem tem cachorro que está assistindo a gente aqui, ó, a partir de hoje, chega todo dia em casa, quando o cachorrinho vem, né? Porque ele vem abanando, tá assim, dá um bico nele. Todo dia, bicho. Toda vez que ele chegar, dá um totozinho nele. Tum, dá um biquinho nele. Você vai ver o que vai acontecer. Eu não viro uma fera, né? Não é? Tem jeito, né? Então, de novo, reação, né? Tem jeito. Você é funcionário, você é chefe, líder, né? Gestor, é recíproco, cara. Não é diferente, né? Isso aí. Maravilha, vamos lá. A Luísa colocando aqui, pessoas felizes no trabalho geram melhores resultados sustentáveis, verdade, muito bem falado, Takahashi-san. Maravilha. Aqui o Paulo Sérgio também, assumir responsabilidade, ver propósito no que faz, é isso aí. Marcelo Costa aqui, estão todos juntos. Fernando Pereira, já me inscrevi no workshop. Gratidão, Fernando, estamos juntos, maravilha. Então, amanhã todo mundo junto aqui. Chama os amigos também, pode chamar todo mundo, não tem problema, não. Bom, aqui não consigo falar o nome, que está lá, iPhone JH, não sei lá. Ok, é sempre um prazer crescer. Nossa... João Hermínio. O João Hermínio. Ele assinou aqui, o João Hermínio. O aprendizado de ouvir o Takahashi, parabéns pelo envio, maravilha, estamos juntos. Wesley Ribeiro aqui, boa noite, gratidão. Takahashi me inspira toda vez que vejo falar. Simples, mas consegue chegar ao ponto no coração e fala nas suas falas. Gratidão, Taka. Valeu. O Paulo Sérgio aqui, conhecer o processo de onde encontra o fluxo proporcionará melhor entendimento de sua função, resultado positivo a todos. Maravilha. O Marcelo Costa, concordo em gênero, número e grau. Título não quer dizer nada, habilidade é tudo. Aprendi isso em 35 anos no CLT, gratidão. É isso aí. Não sei aqui quem está de iPhone, bem colocado, e também existe entre as colocações, existe uma diferença entre chefe e líder. Eu conheço a diferença real entre os dois, de ser líder é muito melhor e traz muito mais resultado. Aí eu vou parafrasear aqui o próprio Takahashi, que eu aprendi em uma outra live com ele aqui. Na verdade, quem lidera precisa dos três. Tá? Ele precisa saber gerir a equipe, ele precisa liderar a equipe, puxar a equipe para o lugar certo, está liderando a equipe, e na hora do puxão de orelha, entra o chefe, não tem jeito. E tem que estar lá, tem que estar junto, isso faz parte do pacote, está tudo junto, sem desrespeito, sem ser truculento. Esse cara tem que ser exterminado do mapa, o truculento, né? Mas na hora do puxão de orelha, ele tem que chefiar. Tem que, olha, eu já avisei, tem que ser assim, não fez. Amigão, assina a ROF aqui, dá uma assinadinha e na próxima fica atento. Se a gente não chama atenção, essa pessoa não vai entender que está errado e não tem como melhorar. Né? No sistema Toyota profissional, no Toyota Way, diz que não permitir que a pessoa se desenvolva é um desrespeito com essa pessoa. Né? Não é isso aí, Taka? Não, é exatamente isso. E, de novo, assim, as pessoas acham que uma coisa é na empresa e outra é na vida particular ou em casa. A gente está fazendo aqui várias referências de que o que a gente faz em casa
o que a gente faz da empresa não muda, né? O exemplo que a gente deu aqui, você chega em casa e dá um bico no cachorro, ele uma hora, bicho, vai se virar contra você. Você chega lá na empresa, seja você gestor, seja você empregado, fica dando bico no seu chefe ou no seu empregado, ele vira contra você, não é isso? É isso. Esse exemplo da questão, né, de puxar a orelha, em casa não é diferente. Bom, pelo menos eu em casa sou assim, né? Meu filho sai da linha, bicho, eu chamo ele na chincha. Chamo, bicho. Ele faz bico, seja o que for, não gosta, mas eu explico por que que eu chamei o cara na chincha lá e falo assim, e aí, tô Não, errado? e Chamar atenção? com certeza, quando amadurece, agradece, Putz, né? né? Pode achar ruim Exatamente agora, isso. mas em algum momento vai agradecer e agradecer muito, né? Isso é extremamente Exatamente. importante, né? Colocar É. o trem no trilho, né? Não pode deixar descarrilhar. Esse que é o Entendeu? ponto. Então, assim, então, de novo, né? Seja você, se você é funcionário, subordinado, não tem cargo hierárquico, tomou uma chamada, bicho, algum motivo, alguma razão tem. Para pensar nisso, em vez de ficar odiando o chefe. Agora, é lógico, tem Abre o chefe e chefe peito, também. abre o É, É, peito, começa a olhar, vai doer, mas vai ter que olhar para dentro. tem chefe e chefe, né, bicho? Então também eu entendo essa parte também. Mas agora, de novo, a escolha é sua, cara. Você está sofrendo com um sujeito desse que não deveria existir na face da Terra, bicho, parte para outra, né? Mas, enfim, falar é fácil, não é tão simples assim do jeito que a gente está falando. Mas eu acho que tem que ter consciência, pelo menos, disso. Acho que essa é a parte importante. Tem gente que está sofrendo e não tem a mínima consciência dessa questão disso que está acontecendo, né? É, E aí, por não ter consciência disso, não ter esse equilíbrio, fica na dependência sempre do outro, né? Não isso. pode, tem que chamar a rédea para si. É isso. E sem loucura, se está passando por um momento de sofrimento assim no trabalho, com calma, prepara a transição de carreira. Simples assim. Começa a procurar outro lugar, começa a ver transição de carreira e está tranquilo, e está tudo bem. Né? e, Não é defeito nenhum, está tudo certo. e mesmo, né, ó, inclusive foi ontem, né, o Grespan, né, falou na live ontem, mesmo com o anti-chefe, né, o anti-exemplo, a gente pode E aprender, aprende bastante. porque se você olha aquilo e não concorda, então o certo é o contrário daquilo. Simples, né? E começa a fazer o certo, né? Não adianta Exatamente. só ficar apontando o dedo e você faz igual, né? Não dá. Isso de jeito nenhum. Vamos lá. O Neriton aqui, quando inspiramos pessoas, conseguimos fazer com que elas façam parte do processo. O resultado é consequência. Verdade, isso aí. Renato, Taca, obrigado pela doação de tempo. A sua experiência com a melhor ferramenta para o empoderamento ou sentimento de dono dos colaboradores? Opa, boa pergunta. Vamos lá. Renato que Bom, mandou essa, Takahashi. Vai lá. o que eu, né, desde que me tornei gestor, também aprendi é que isso se ensina isso, né? E como é que a gente ensina? Aí, de novo, vou usar o exemplo de casa. Você dá tarefas simples, né? Mas no sentido de um certo desafio para a pessoa, para o seu subordinado, seja para o seu filho em casa, né? E são através dessas tarefas simples, mais simples, é que a pessoa vai começar a não só ganhar Confiança, né? a, mas Autoconfiança isso, de... a questão do próprio aprendizado, né? E aí ela gera essa questão de confiança de que ela consegue estar sempre superando esses desafios. Então você pode ir aos poucos aumentando esse grau de desafio, né? É, Essa é a melhor forma de você Eu, empoderar, de engajar as pessoas, né? é ao mesmo tempo desafio, ver que é difícil, e nesse processo de aprender o difícil, também começa a respeitar o trabalho das outras pessoas também. Exatamente. sim, Então, assim, né, o sistema teórico de produção fala muito do aprender com erro, aprender com erro, aprender com erro. Isso é uma mentira, bicho. Toda vez que eu errei na Toyota um erro grande,
tomei uns croques na cabeça lá e quase que eu voltava chorando para casa, né? O que a gente tem que entender é que a Toyota ela dava desafio pequeno e deixava eu errar pequeno. E aí esses pequenos erros faziam eu ter o grande aprendizado, entendeu? Qualquer um de nós, em qualquer empresa, bicho, faz uma besteira grande que você vê. Você vai pro olho da rua, não pode, não. Tem que ter juízo. Agora, errar pequeno, Errar pequeno. né? Não dá um impacto grande. Só que gera um aprendizado grande. Isso que é diferente. Então, aí voltando aprender com erro é isso. E aprender com erro, né? É assim, se a questão de repreender, de ser o chefe, né? Se quando eu podia dar tarefa pequena para ir educando e treinando, eu não fiz, com certeza lá na frente ele vai fazer uma barbaridade. E aí vai ser aquele erro catastrófico. Então, para não acontecer isso, que tem que ser, né, os pequenos desafios para ir educando e melhorando, né, a capacidade, percepção e etc. Né? E ter a paciência de passar a bola e deixar a pessoa fazer, né? Não querer fazer por ela, porque tem que ser exatamente do meu jeito. Né? Só eu que sei fazer isso, você não pode fazer. Uma coisa que eu acho muito bacana, né, na Toyota é justamente essa questão de que o seu superior, né, quando ele te delega essa responsabilidade ou essa oportunidade de você fazer esse erro, quando você erra, ele não foge da raia, bicho. Ele está junto com você, pelo menos das várias vezes das quais, né, eu passei nesses 15 anos que eu estou trabalhando na Toyota. E de todas as vezes que eu errei, o cara nunca me largou na mão no sentido, o erro é seu, o erro é nosso e eu que não te instruí direito, sabe? Não te acompanhei, não te ajudei. Só que aí, de novo, como ele também sabe que ele tem responsabilidade com aquela condição, com aquela situação, por isso que ele te dá um desafio pequeno para você errar, porque aí os dois erraram junto, pequeno, não tem problema nenhum, né? Eu acho que esse é a grande sacada do negócio. E esse é o processo do aprendizado, né? Não dá para aprender tudo numa noite, né? Isso aí. Metodologia científica. Isso aí, maravilha. O pessoal colocando aqui, ó, isso é isso aí, tem que chamar a atenção, sim, mas o líder, ele sabe bem fazer esse sanduíche, né? O chefe não sabe. O truculento não sabe, né? O truculento não sabe. Esse que é o grande ponto. Aquele cara truculento, ele não tem que existir, né? Ele não tem que existir. A figura do chefe é aquele que, na hora certa, também chega lá e puxa a orelha. Mas beleza, vamos lá. O Paulo Sérgio, inteligência emocional traz muito equilíbrio, com certeza, é verdade, conheço pessoas que estão sofrendo e ficam na dependência da empresa, isso é horrível, então relaxar e transição de carreira, né? Relaxar não, mas não sofrer tanto, né, no dia a dia, não se matar tanto no dia a dia e procurar uma transição de carreira, faz o teu melhor sempre, tá com a consciência tranquila, é o que mais importa. Treinar, praticar, quanto mais eu treino, mais eu tenho sorte. O Paulo Sérgio falando, é verdade. O Renato aqui, entendo, tarefas simples com sentido de respeito e pertencimento ao grupo, é verdade, isso é importante. O TWI gera aprendizado, sem dúvida. Pergunta aqui o João Hermínio, né? Muito do que está falando se aprende vendo como exemplo do gestor. Com o exemplo do gestor. Como isso muda com os novos tempos de home office? Como que isso muda no tempo de home office? Não é porque está em home office que não vai ter o exemplo do gestor, João. O home office é só uma situação nova onde não tem uma parte física junta, mas a gente está conectado dessa maneira que a gente está aqui, né? Delegação de responsabilidade, delegação de tarefas para fazer, não precisa necessariamente ser uma tarefa física, um processamento de dados é uma tarefa, né? O grande ponto disso, João, é que aqueles gestores, líderes, chefe, os maus, né, os ruins, que controlavam o que a pessoa estava fazendo e não o resultado que ela estava dando, é que é o grande ponto. Então, ela ficava controlando se o cara fica 3 segundos no café ou 2 minutos, ou o cara fica controlando essas coisinhas.
né? E E não o resultado. Ele não ajuda ele a melhorar o processo de trabalho, né? Tem que melhorar o processo de trabalho, tem que suportar o processo de trabalho. Isso que é o grande ponto, né? Então, passa as tarefas, colhe o resultado. Se o cara faz muito bem feito, num tempo maior ou menor, é questão de ajuste, mas é não controlar o que a pessoa faz, e sim o resultado que ela traz. Essa que é a diferença do home office. Agora é obrigado a fazer isso, porque não está todo dia junto, né? Então, acho que é mais por aí. Tá? Certo, Taka? Acho que é por aí. Né? O Fernando aqui, ó, desde o início da pandemia e de todas as suas reações negativas, tinha dois caminhos: reclamar ou desenvolver com as dificuldades. Muita oração, Deus profundo, e no linha emocional, uma bagagem de informação. Sempre que podia assistir aos mestres Borgon, gratidão, Yoshida, e os seus convidados. Colhi bons frutos, fui contratado em um momento que estava com muitas empresas fechando. Comecei a FATEC, minha esposa criou uma ONG, criamos um parque. Glória a Deus, que coisa boa, que porra, você me deixou, Fernando, você deixou emocionado, eu Chido então aqui, você deixou aprendendo muito com todos os dias. Gratidão, Fernando, gratidão, que bom, fico extremamente feliz que a gente pode estar contribuindo dessa maneira, né? Nosso propósito coisa boa. Inspirá-los a se desenvolverem, crescerem, terem coragem de fazer transição, se for o caso. Já valeu, já valeu muito. Que maravilha, que gratidão. Opa. E o Wildner aqui, as escolas estão nos ensinando a errar, então devemos encarar o erro como uma oportunidade de melhoria e seguir fazendo o correto. O erro como uma responsabilidade, é claro. É isso aí, a gente tem que ter responsabilidade e não sair fazendo tudo de qualquer jeito, achando que pode errar, né? Mas é bem por aí. O Naoki aqui, Taka, quando tive dentro da equipe uma alta diferença de amadurecimento entre os membros, que seja afetado e sincronizado das atividades. Afetando a sincronização. A sincronização das atividades. Qual seria a forma mais rápida de obter um nivelamento entre eles? Rápida, mas como que a gente atinge um nivelamento dentro da equipe, Taka? Qual que é o... Eu acho que falar sobre dojo... Dojo. Você já viu aquele vídeo que fica passando aí em TikTok, sei lá, Instagram, Facebook, seja de onde for, que gentileza gera gentileza? É isso aí. Né? Então, de novo, aquilo que a gente comentou anteriormente. Não espera a partir do outro, né? De repente você está mais sobrecarregado que o outro e você, de repente, se incomoda pelo fato que você está trabalhando mais que o outro, né? Traz esse outro para o seu lado. Certo, né? Ajuda essa pessoa a se desenvolver, daí vocês dois vão trabalhar no mesmo nível, né? Vai balancear, cara. Entendeu? Esse negócio, de novo, assim, eu sou sempre a vítima, vai continuar sendo a vítima, bicho. Não tem... Gente, anota essa no caderno, que isso aí vale para a vida. Isso vale para a vida. Se você se fizer de vítima, você vai ser vítima até o último dia da tua vida. Ou seja, isso. Para de chorar. Para de chorar e... Parte para ação. Né? Resumindo, né? Ô, Grespan aqui... que bate-papo legal, muito bom para aprendermos a aperfeiçoarmos o nosso trabalho, trazendo resultado para todos. Na gestão também se aplica Kaizen, sem dúvida nenhuma. Gratidão, Grespan, que esteve ontem com a gente aqui, foi fantástico. Na hora que a gente falou que você estaria hoje aqui, Taka, ele falou, então eu vou estar junto. Eu lembro do Takahashi lá no Zwift, aquele cara, quando eu falava, eu ficava babando nele. Tá gravado, é só ver lá. Tá lá. Grande Daniel. Daniel Grespan. Um abraço. Grande abraço, valeu. Takahashi, o papo tá maravilhoso, mas já estamos para variar, o tempo, né? Essa uma hora que a gente tem, pisca, acaba, né? Acaba. Mas está maravilhoso, é sempre um grande prazer receber você aqui, uma gratidão enorme, ter uma interação do pessoal aqui gigantesca, a participação sempre muito boa, o pessoal dá um feedback excelente quando tem você presente aqui, então, nossa imensa gratidão. Por gentileza, vou te pedir as considerações finais, deixa um recado bacana para o pessoal aí.
Bom, vamos lá, então. Na verdade, eu fiquei 2 semanas fora de casa. Acabei de chegar, estava lá no norte, no Pará, e lá estava fazendo 40 graus. E a gente está aqui em 10, menos de 10, um negócio meio maluco para a cabeça da gente, né? Eu acho que o recado que eu queria deixar para a turma aqui é que tenha confiança em si mesmo, cara. Entendeu? De novo, não estou querendo fazer chavão, não. Você pode, acredite em você e vá em busca do sonho que você tem, né? Só que, de novo, para sair dessa inércia, tem um certo sacrifício aí que você precisa fazer. A história da lagarta e da borboleta. Até se tornar uma borboleta, quebrar o casulo e sair voando para o mundo polinizando, né? Tem um processo de transformação que vai acontecendo ali, dentro do casulinho, né? Que a própria lagarta lá, ela está brigando com si mesma, né? Então, eu queria reforçar muito esse ponto que a gente discutiu hoje, no sentido de não se vitimar, não achar que não pode, que já passou da idade, que é isso, que é aquilo. De novo, isso é tudo caraminhola que você está colocando da sua própria cabeça para você mesmo. Crença limitante. Pois é, então, né, pensa diferente, acredita, tem a necessidade, né, do sacrifício, do esforço, e aí, de novo, isso faz parte da transformação, e vai atrás do seu sonho, tá? Acho que esse é o recado que eu queria dar aqui numa sexta-feira 13, é isso? Sexta-feira, 13 de agosto, o de dia. frio, meu pai Gelada, do céu, bicho. geladinha. Mas Aqui está isso um aí. pouco mais aí. Isso aí, Gratidão, gente. Takahashi-san. Gratidão, É mais Takahisa-san, chegando gratidão. agora. Yoshida, vai lá. Bom, Takahashi-san, sempre ótimas palavras, inspirador, gratidão. E gratidão também por apoiar o nosso propósito de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento econômico através disso. Eu aprendi durante essa jornada que eu fiz muita besteira e a besteira foi exatamente esse conselho que você está dando agora, né, Takashi? Não reclama, se esforça, vai atrás do seu sonho, não se limite, né? E pelo caminho a gente se cansa, desiste, começa a chorar, reclamar, não sei o quê. E tem a hora que você se liberta dessas coisas, dá o sprint, se alegra, depois desanima de novo, né? Então, trabalhe, né, para ter um sonho legal, não desista dele, porque se você desiste pelo caminho, só vai ter remorso, né, porque você não brigou, não se esforçou o suficiente. E hoje, né, boa parte do que eu, né, falo, eu principalmente, né, eu falo com muita convicção, porque o que eu falo, faça assim, e eu fiz o contrário, e o contrário não é bom, dói, atrasa a gente. E o aprendizado até agora, né, da minha vida tem muito conhecimento e valores que está por aí. O pessoal tenta te mostrar, tenta te inspirar, e a gente às vezes não está pronto para escutar. E quando você não escuta, né, e fica nessa postura de vítima, do chorão e não sei o quê, só atrasa a sua vida. Então, a partir de agora, pense que tem um monte de gente brilhando, observe bem o brilho dessas pessoas, aprenda com o brilho delas. Até o brilho negro, né, serve para a gente aprender, né, o brilho negativo, né? Mas não deixe de aprender, não deixe de se desenvolver. E importante, pessoal, tudo que você aprender, tem que aprender para inspirar mais pessoas a se desenvolverem. E aí a gente ativa a espiral positiva, a gente pode sair na rua com orgulho de ser brasileiro, orgulho de estar fazendo melhor, orgulho de estar transformando o mundo, orgulho de estar fazendo o crescimento das pessoas e o orgulho de estar se aproximando da plenitude de vida. Então, não se perca pelo caminho, na questão do ego, da preguiça, da procrastinação. E se tem um sonho, não desista, lute, brilhe o máximo que puder.
e enquanto estiver brilhando, passe brilho para as outras pessoas se inspirarem e brilharem também. E, resumindo, né, esse brilho que a gente acumulou e está passando para a próxima geração, a gente está mantendo todo mundo vivo, que carregou esses valores até hoje. Então, a vida demora para a gente entender que são ciclos, né, e ciclos de receber e transmitir, receber e transmitir. E se a gente quebra isso, a gente quebra milhares de anos, né, de aprendizado e conhecimento. Né? Gratidão. Gratidão, Takahashi-san, gratidão, Yoshida, gratidão a todos vocês que estão aqui nessa live, fazendo dessa live extremamente prazerosa, muito bacana, com muita interação, nossa imensa gratidão. Todos vocês que estão aí na sexta-feira à noite, dispondo do bem mais precioso que a gente tem, que é o nosso tempo, que não volta atrás, aquilo que não tem como repetir. Então, vocês estão aqui para tentar se diferenciar, para se aprender, trocar essas informações, trocar esse conhecimento, e para a gente isso é uma satisfação gigantesca, porque a gente está conseguindo realizar o nosso propósito de vida, que é transmitir conhecimento, e transmitir conhecimento transforma as pessoas e faz com que as pessoas impactem outras pessoas. Esse impacto vai aumentando cada vez mais, e a gente tem a certeza que a gente vai chegar no momento que a gente vai ter um grande exército de transformadores, onde a gente vai conseguir transformar o lugar que a gente mora, o lugar que a gente trabalha, o país que a gente está, e a gente, se quiser de verdade, a gente transforma o mundo, entregando para a próxima geração um mundo muito melhor para viver do que a gente recebeu da geração anterior. Se Deus quiser, a gente vai estar junto nessa e vamos estar lá vivos para ver isso acontecendo. Então, a partir de agora, nossa imensa gratidão, todos os microfones estão abertos. Gratidão, Takahashi-san, porque o nosso aplauso vai para todos vocês. Valeu, gratidão. Amanhã todo mundo de volta aqui no workshop. Valeu, gratidão, boa noite, até mais. Tchau, valeu.